Oiê, turminha! Tudo jóia? Hoje eu vim aqui para nós ouvirmos, para eu poder contar uma história para vocês sobre algumas letras, sobre a união de algumas letras. Essa história fala um pouco sobre a amizade e como a união faz a força, faz a diferença. Bom, a gente sabe que para nós lermos, para nós escrevermos, nós precisamos das letras. E o nosso alfabeto é formado pelas vogais, A, E, I, O, U, e por todas essas consoantes, não é? E quando elas se unem, elas se juntam, formam as sílabas, que aí vão se juntando para formar as palavras. Essas palavras que a gente fala e que a gente escreve, e que aí contam histórias, escrevem histórias do que acontece agora, do que já aconteceu ou aquilo que pode acontecer, não é? Então, a história hoje é de uma consoante que se juntava com as vogais, mas não tinha som. Você sabe qual é? É isso mesmo, é a consoante H. A pobrezinha H, ela estava muito triste, porque afinal de contas, por mais que ela se juntasse com alguma letrinha, com uma vogal, ela não tinha som. Ela achava que ela não tinha importância nenhuma no alfabeto e na escrita das palavras, porque afinal de contas, quando ela se juntava com A, ela formava A, por exemplo, de Havaiana. Se ela se juntasse com E, ela formaria E, de herói. Se juntasse com I, o som dela não mudava, não tinha som, formava I, de, por exemplo, hipopótamo. Se ela se juntasse, por exemplo, com o som dela não mudava, era O mesmo. O, por exemplo, de homem. Se ela se juntasse com U, ainda assim continuava sendo U. É como se ela não existisse. Por exemplo, U de Hugo, o nome Hugo. Então, ela vivia triste, porque a família silábica dela era A, E, I, O, U, e o som dela mesmo não aparecia. Foi aí então que 3 consoantes que tinham um coração gigante, muito grande, viram a letra H toda tristinha e tiveram uma ideia. Você sabe quais eram essas 3 consoantes? Não? Olha só, era a consoante C, a consoante L e a consoante N. E essas 3 consoantes foram conversar com a letra H. E chegaram pertinho dela e disseram: Ei, letra H, nós temos uma ideia. Por que você não se junta com a gente para nós formarmos outros sons, novos sons? E a letra H, que já estava triste e cansada, disse na hora: Eu não vou me juntar com mais nenhuma letra. Eu estou cansado de parecer que não tenho importância, que eu não faço som nenhum. Foi então que, primeiro de tudo, a letra C foi mostrar qual seria essa parceria. Afinal, a letra H estava muito confusa. Ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo, gente. Que história era essa de formar outra sílaba?
Então a letra H, a letra C, chegou e falou para a letra H. Olha, letra H, sozinho, por exemplo, se eu me juntar à letra A, eu vou formar K. K de cavalo. Mas se você vier ao meu lado, do ladinho da letra A, da vogal A, e se juntar a mim, nós vamos formar uma sílaba muito mais forte. Por exemplo, chá. Chá de chave. Olha como fica muito mais forte. Então a letra H foi ficando um pouquinho mais feliz. Foi então que a letra L veio também conversar com ela. Eu também tenho uma proposta. Olha só, se você se juntar a mim, nós vamos ser mais fortes. Porque sozinho, por exemplo, se eu juntar com a vogal A, vai formar Lá. Mas se você vier do meu lado e ficar juntinho da letra A, nós vamos mudar essa história. Nós podemos formar novas palavras, novas sílabas com chances de novas palavras. Quer ver? Nós três juntos, você, eu e a letra A, vamos formar lhá. Por exemplo, bolhá. Olha como somos mais fortes. E então a letra M chegou para terminar com essa história. Letra H, se junte a mim, porque sozinho eu formo uma sílaba, mas com você vamos ser muito mais fortes. Olha só, eu, quando me junto à letra A, formo na. Como na palavra menina. Mas com você ao meu lado, e se você ficar juntinho da letra A, nós vamos formar o nha, que vai formar a palavra, por exemplo, cegonha. Então, a letra H entendeu tudo e ficou muito feliz e aceitou na hora toda essa história, toda essa união. E então, essa história dessa união, esse companheirismo, percorreu todo o alfabeto e todos ficaram muito felizes. Afinal de contas, poderiam formar novas palavras, palavras mais fortes, porque tinha nascido mais 3 famílias silábicas. A família silábica do chá, che, chi, xô, chu e chão, que poderia formar palavras como chave, chefe, chinelo, chocolate, chupeta. E aí, o aumentativo da palavra bolacha, por exemplo, que uma bolacha pequena é bolachinha e uma bolacha grande pode ser bolachão. Então, tinha formado mais uma família silábica. E então formou-se também outra família, a família do lhá, lhe, li, lho, lhu, lhão, que poderia formar as palavras, por exemplo, abelha, ramalhete, ramalhete, um ramalhete de flores. São várias flores juntas. Poderia também formar o diminutivo da palavra folha. Uma folha pequena é uma folhinha. Poderia formar também a palavra milho. E olhem só esse coelho, gente, o tamanho da orelha dele. Ele é muito orelhudo. Mas também nós podemos dizer, se nós colocarmos a palavra orelha no aumentativo, nós vamos dizer que é uma
orelhona ou orelhão. E também se formou a família silábica do nha, do NH. Nha, nhe, nhi, nho, nhu, nhão. Que poderia formar as palavras como galinha, dinheiro, banho, caminhão. E então, nós temos agora 3 novas famílias silábicas e foi graças à união dessas consoantes que hoje nós podemos escrever esse monte de palavras diferentes. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Um beijo muito grande para vocês. E um abraço bem forte, bem forte, bem forte. E até a próxima. Tchau, pessoal!